Para nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num material que olha, fascinante. É um capítulo de um livro chamado O Grande Conflito. Isso mesmo. O capítulo específico é o 4, A Coragem. E ele fala de um grupo que talvez nem todo mundo conheça tão bem, os valdenses. Exato. E a história que essa fonte conta é, assim, impressionante. A gente está falando de uma época, séculos antes de Lutero, né? Antes da Reforma, que o livro descreve como uma era de escuridão intelectual. Um controle religioso absoluto na Europa. Total. A Bíblia era um livro em latim, trancado, sabe? As pessoas comuns não tinham acesso nenhum. E é exatamente aí que a história dos valdenses fica interessante. A nossa missão hoje é entender como é que esse grupo, segundo essa narrativa aqui, conseguiu não só manter a fé viva num ambiente super hostil, mas também ter acesso às escrituras na própria língua deles. É uma história de resistência que, assim, desafia a lógica da época. Exatamente. O ponto de partida do autor é esse. Enquanto a Europa inteira estava debaixo de um sistema religioso único centralizado em Roma, existia um povo, escondido, nos vales dos Alpes. E eles operavam de um jeito completamente diferente. E eles não eram nada discretos, né? Nem um pouco. Porque o livro já começa com uma bomba. Ele diz que os valdenses declararam abertamente que a Igreja de Roma era a Babilônia apóstata do Apocalipse. Pois é. Falar isso naquela época não era só uma crítica teológica, era praticamente uma declaração de guerra. Como é que eles sobreviveram? A resposta, segundo a fonte, está na geografia. O texto fala que eles encontraram refúgio por trás das grandes paredes montanhosas. E essas montanhas não eram só um esconderijo físico, sabe? Não. Não era só uma fortaleza para impedir que os exércitos chegassem. O livro argumenta que o próprio ambiente se tornou parte da identidade e da fé deles. Como assim? Você quer dizer que as montanhas viraram parte da teologia deles? De certa forma, sim. O que é fascinante na narrativa é essa conexão. Tem uma passagem que descreve os pais ensinando os filhos, e eles apontavam para os picos das montanhas. Sei. E diziam que a lei de Deus era tão imutável, tão eterna, quanto aquelas montanhas. Isso transforma uma ideia abstrata em algo que você vê todo dia. É concreto. A fé deles tinha solidez da rocha, entende? Uau, isso é muito poderoso. Transforma a sobrevivência numa lição espiritual diária. Mas, mesmo com a proteção das montanhas, como é que eles garantiam que as crenças iam passar de geração para geração? Principalmente se os textos eram raros. Aí entra outro ponto que o capítulo A Coragem destaca. Era um nível de dedicação que, pra gente hoje, parece sobre-humano. Certo. Como as cópias da Bíblia eram feitas à mão, eram tesouros raríssimos. Então, a principal forma de preservar era a memória. O livro diz que eles decoravam grandes trechos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nossa, é impressionante pensar nisso. Eu mal consigo decorar a minha lista do mercado e o pessoal tinha livros inteiros na cabeça. Pois é. Mas não era só um exercício de memória, né? Tinha uma estratégia por trás. Com certeza. Era tipo a biblioteca mais segura que eles podiam ter. Pensa bem, um exército pode queimar uma vila, pode confiscar um livro de papel. Mas não pode queimar o que está na mente das pessoas. Exato. O conhecimento se tornava portátil, indestrutível. E foi isso que permitiu que a cultura e a fé deles sobrevivessem por séculos em total isolamento. A memória era o cofre. Ok, então eles estão lá, isolados, seguros nas suas fortalezas de pedra, com as escrituras na memória. Mas o que me pegou de surpresa no texto foi que eles não ficaram parados. A história dá uma virada que parece, sei lá, um filme de espionagem. É uma ótima analogia. Eles não se contentaram só em sobreviver. Eles acreditavam que tinha uma verdade que precisava ser compartilhada. Mas como fazer isso? Qualquer missionário seria preso e executado na hora, né? E a solução que eles encontraram foi genial. O livro descreve que os jovens valdenses saíam dos vales, mas não como pregadores. Eles se disfarçavam.
de comerciantes, de vendedores ambulantes. A fonte menciona que eles carregavam seda, joias e outros artigos para conseguir entrar nas casas, nos castelos. É uma imagem fantástica, não é? É brilhante. Pensa na psicologia por trás disso. Ninguém abre a porta para um estranho que quer falar da verdade. Agora, um vendedor com produtos raros, de luxo, todo mundo se interessa. Claro! Eles usavam esse disfarce de uma profissão secular para contornar todas as defesas. Primeiro, eles criavam uma relação de confiança, mostravam as mercadorias, conversavam. E só depois, quando a pessoa já estava à vontade, eles revelavam o verdadeiro tesouro. O texto diz que, se o cliente perguntasse se eles tinham algo mais valioso, eles respondiam que sim, mas só se a pessoa pudesse garantir proteção. E aí? Aí eles tiravam de compartimentos secretos porções das escrituras copiadas à mão. É uma operação clandestina de disseminação de informação. Exatamente. E o impacto disso, como a narrativa descreve, era explosivo. Para pessoas que passaram a vida inteira ouvindo que o acesso a Deus era mediado por uma hierarquia de padres, rituais. Sim. Ouvir as palavras da Bíblia diretamente na sua própria língua era revolucionário. O livro tem uns detalhes sobre essas reações que são muito vívidos. Ele conta que muitos pediam para ouvir os trechos várias e várias vezes, sabe? Para ter certeza de que não estavam entendendo errado. Nossa. A fonte até cita umas exclamações tipo: Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício. Dá para sentir o peso da descoberta que mudava tudo para aquela pessoa. É a passagem de uma fé institucional para uma fé profundamente pessoal. Essa reação mostra o poder da informação quando ela é liberada de um monopólio. A autoridade do sistema dominante se baseava em ser o único guardião e intérprete dos textos. Certo. No momento em que um comerciante de joias abre um manuscrito secreto e lê uma passagem que contradiz o que foi ensinado por séculos, a base desse poder começa a tremer. Era uma ameaça ideológica muito mais perigosa que qualquer exército. E claro, esse sucesso todo não ia passar despercebido para sempre, né? Em algum momento, o sistema ia reagir. Inevitavelmente. Aí, a narrativa muda de tom. O sucesso desses humildes viajantes, como o texto chama, começa a ser notado. Os líderes em Roma, segundo o autor, percebem que essa luz que se espalhava não era um problema local, era uma ameaça existencial. Entendi. O argumento do livro é que se essa ideia de acesso direto a Deus se espalhasse, ela ia dissipar as nuvens pesadas de erro e, no fim, poderia causar a destruição da supremacia de Roma. Então a resposta foi à altura da ameaça que eles perceberam. Contra o povo de Deus. E a fonte detalha um mecanismo legal e espiritual que foi criado para justificar essa perseguição. Ele fala de um edito papal, uma bula emitida especificamente contra os valdenses. E os termos desse documento são assustadores. Eu até anotei alguns pontos que o livro destaca, porque eles mostram a dimensão da coisa. O édito prometia, por exemplo, o perdão de todos os pecados para qualquer pessoa que matasse um herege valdense. Pare e pensa no que isso significa socialmente. É uma licença para matar com recompensa espiritual. Exato. O seu vizinho que antes te respeitava, agora tem um incentivo divino para te assassinar. Mas não para por aí. Não mesmo. O édito também legalizava o roubo. Qualquer propriedade tomada dos valdenses, mesmo que legalmente, passava a ser do agressor. Basicamente, institucionalizava a pilhagem. E mais, cancelava todos os contratos feitos em favor deles. Se alguém te devia dinheiro, essa dívida era perdoada. Destruía completamente a vida econômica e social deles. É a criação de uma classe de párias, de pessoas sem direitos. O documento, como a fonte apresenta, é uma obra-prima de engenharia social para destruir uma comunidade. Sim, é terrível. Não ataca só a fé. Ataca os laços comerciais, a segurança pessoal, a confiança entre vizinhos. Ele transforma a sociedade inteira numa arma contra eles. A análise que o livro faz é cortante. Aquilo era o rugido do dragão, não a voz de Cristo. Diante de um ataque tão total, que combina poder militar, econômico e espiritual, a pergunta lógica é: funcionou? Eles foram exterminados? E aí que o tema do capítulo, a coragem, se mostra mais forte. Apesar das cruzadas, da matança desumana como o texto descreve, a resposta é não.
Eles não foram exterminados. Uau! Muitos morreram, vales inteiros foram devastados, mas a resistência continuou. O livro usa uma metáfora muito forte. Seu sangue regava a semente que lançavam e ela continuava dando frutos. A perseguição, então, paradoxalmente, acabou ajudando a espalhar a mensagem deles à medida que os sobreviventes fugiam? Exatamente. E isso os conecta ao quadro maior da história que o livro quer contar. Os valdenses são apresentados aqui não como um caso isolado, mas como precursores da reforma protestante. As raízes do movimento. Exato. Eles são as raízes profundas de um movimento que só explodiria séculos depois, com Wycliffe, Hus e finalmente Lutero. Eles mantiveram a chama acesa durante o que a fonte descreve como a noite mais escura da Idade Média. Então, o legado deles, segundo essa narrativa, é a prova de que ideias, mesmo quando são brutalmente reprimidas, têm uma capacidade impressionante de sobreviver. Isso. Elas sobrevivem nas montanhas, na memória das pessoas, nos manuscritos secretos carregados por comerciantes. A história dos valdenses, como é contada aqui, é um testemunho da resiliência da informação e da convicção humana contra a força bruta do poder estabelecido. Ok, vamos só recapitular o que a gente extraiu dessa fonte. Temos a história de um povo isolado nas montanhas que, por coragem e convicção, se apegou a textos proibidos. Para espalhar suas ideias, eles desenvolveram táticas de guerrilha informacional, agindo como agentes secretos disfarçados de mercadores. E, por fim, a reação violenta de uma estrutura de poder que via o livre acesso à informação como uma ameaça mortal à sua própria existência. Perfeito. E essa análise de uma história de séculos atrás nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O conflito central narrado no texto é sobre o controle da informação e o direito à interpretação individual. Uma luta travada com manuscritos, fogueiras e exércitos. E a provocação é: como essa luta se manifesta hoje? Exatamente. Na nossa era, de acesso aparentemente ilimitado à informação, onde não existem mais manuscritos proibidos, a questão muda de forma. Quais seriam as montanhas modernas onde ideias desafiadoras ou dissidentes se refugiam? Boa pergunta. E talvez o mais importante, quais são as forças que hoje buscam controlar a narrativa? A tática talvez não seja mais queimar livros, mas sim inundar o ambiente com tanto ruído, tanta desinformação e complexidade que encontrar a verdade, ou mesmo só uma perspectiva diferente e clara, se tornou uma tarefa tão difícil quanto era encontrar um missionário valdense disfarçado num mercado medieval.